Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vasco, que irá enfrentar o Fortaleza. O Vasco que joga hoje em São Januário, diante da sua torcida, às 8 horas da noite, tá? Ficou interessado, quer saber tudo que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo do Vascão, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vasco terá um caldeirão da torcida para encarar o Fortaleza hoje. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza a gente sobre o provável time que vai a campo. Cadê? Um jogo decisivo e com reforço do 12º jogador. São Januário deve virar um caldeirão na partida de hoje entre Vasco e Fortaleza às 8 da noite. Uma vitória pode afastar o Cruz Maltino da zona de rebaixamento. E o técnico interino Rafael Paiva não deve ter muitas mudanças em relação ao time do empate contra o Botafogo. O principal desfalque é o zagueiro João Vitor, que ficará fora por 6 semanas por uma lesão no joelho direito. Por outro lado, o time terá os retornos de David e de Matheus Cocão, que estavam suspensos. Já a equipe de Vojvoda está invicta a 4 jogos e pode encostar no G4 em caso de vitória. Um confronto de opostos que pode deixar o vascaíno mais tranquilo na tabela do Brasileirão. Qual time vai encontrar o Fortaleza? Provável time do Vasco, lembrando que infelizmente o João Vitor tá machucado. Além disso, tem a volta do Cocão e também do David. Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo Pelé. Lucas Piton na lateral esquerda. Aí tem uma dúvida, mas deve ser o seguinte: Hugo Moura, Cocão e JP. Ou Hugo Moura, JP e Payet, que vem pleiteando essa vaga também como camisa 10. Na esquerda, David, na direita, o Watson e no ataque, o Verratti. Eu, por mim, ponho o Verratti no banco. Até porque a gente tá cheio de opção lá, né? Se fosse um Boina, a gente não poderia duvidar disso. Tô brincando. Ó, mas nessa dúvida toda aí tem um jogador que tem que atuar, embora seja extremamente jovem, JP. Pra mim é titular. É verdade. Pra mim é titular nesse time aí. De verdade. Eu também assim, acho. Jovem, mas seguro, tem personalidade, faz uma boa função dentro Que de leva campo. boa, né? A mesma do Estrela, né? Não, e eu acho que o JP ele é multifunção, o Fernando. Ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de primeiro volante, ele pode jogar de camisa 10. Então, pra mim, o meio qualificado que o Vasco pode ter é o Hugo Moura, que faz essa proteção da zaga, o JP e o Payet. Eu acho que seria um Vasco que precisa propor jogo, que teria qualidade técnica pra isso. E o JP ele pode dar uma intensidade que com o Payet não tem tanto, entendeu? É, não, com certeza. E como Não é? tá fisicamente o Payet? O Payet ele voltou a ter minutos agora, seguiu o contra o planejamento, Botafogo. 45 minutos, e hoje ele já tem condição de ser titular do Vasco da Gama. Se vai aguentar os 90 minutos ou não é outra história, mas já tem condição. O Big Boss mandou perguntar pra ele quem é o favorito, que o Fortaleza tá, sei lá quantos jogos invicto, 4 jogos, ganhou do Palmeiras. Quem é o favorito? Aí ele acha que Pedro? ganhou do Palmeiras, ganhou do mundo, que ninguém ganha mais do time. Não, Ele acha não isso. ganhou. Foi um baile. Atropelou o Palmeiras. Se eu não me engano foi 3-0, né? Foi. Fora o baile. Mas o Fortaleza tá cheio de desfalque hoje. Não tem Pikachu. Não tem o Pikachu hoje? Não vai jogar. Ufa, Apesar hein? de ser um time ainda muito bom. O Lucero, o Hércules, o Pochettino. O Bulbasauro vai? Não, esse não vai. Ainda bem, Vene, quanto menos, melhor. Agora, tem que lembrar que quem eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil foi quem? Foi você. O Vasco da Gama. Ô! Mesmo sem ganhar. O gigante. Ô, Pedrosa, o Cruz Maltino já tem um novo diretor executivo? Tem. Passa o perfil dele, Pedrosa. Vamos lá. Esse aqui, ó. Marcelo Santana foi presidente do Bahia, é um cara que foi muito importante na reconstrução do Bahia. Também para poder vender para a SAF, o Marcelo Santana fez um trabalho de austeridade muito bom lá no Bahia, com profissionalização de vários setores do Bahia também, scout, diretoria de futebol, questão do próprio orçamento do Bahia. É um cara que tem muita inteligência nesse caso e vem para o Vasco da Gama para fazer exatamente isso. Estava no América de Natal, chegou ao Vasco da Gama, foi anunciado ontem e é um cara que vai participar aí como diretor de futebol e também vai ser muito importante nessa implantação de novos serviços aí profissionais como scout, melhoria de CT, enfim, gestão do futebol de forma geral. O Marcelo é um bom cara, na minha opinião. Vamos falar um pouquinho do Felipe Coutinho. Aí, já foi. Muito bem. Vai, Pedrosa. Pode falar? Tá tudo bem aí, pessoal? Tá sim, é porque a gente se entende, né, Cris? Vai. Vamos Vai. lá. Como a gente trouxe ontem, a festa de evento já está inclusive fechada com os organizadores. Dia 13
de julho vai ter a apresentação do Felipe Coutinho em São Januário. Como eu disse, dia 17 de julho contra o Atlético Goianiense deve ser o primeiro jogo dele, com os minutos que ele vai ganhar. Deve ser inscrito no dia 11 no BID, para poder já estar à disposição com a camisa do Vasco da Gama. A expectativa do Gigante da Colina é que o documento chegue hoje para ser anunciado. Inclusive o Vasco já está com o anúncio pronto, já está tudo absolutamente pronto para o Felipe Coutinho ser anunciado. Agora é aguardar. E a grande novidade que a gente trouxe nessa manhã, que muita gente me perguntava, é sobre a camisa. Ele vai utilizar a camisa de número 11, a mesma que o Romário fez história com a camisa do Gigante da Colina, e o Felipe Coutinho também usava, já dando o gancho aqui, na seleção brasileira. Ele usava a 11 na seleção brasileira. Muito bem, aí então todo mundo que vai passar a informação. Isso é um drone seu, Lucas Pedrosa? É meu. Todo então o evento... Aí... camisa, tudo foi a gente que trouxe de novidade. Olha o bigodinho dele. Ele tá com esse bigodinho agora? Tá com esse bigodinho. Treinou aí hoje, inclusive. Melhor tirar, né? Muito bem. Por que, Venezia? Não tá legal, né? Pô. Deixa o cara, Venezia. Deixa o cara. Isso é tudo legal. Olha aqui. Vamos aqui falar em Felipe Coutinho, falar sobre o Vasco também, as últimas informações do Vasco da Gama. Hoje um dia muito importante, um dia decisivo, daqui a pouco vamos falar melhor sobre isso. O Vasco que fez um anúncio oficial do novo diretor executivo de futebol, o Marcelo Santana, que chegou ao Rio de Janeiro no último final de semana. O novo executivo de futebol conheceu a estrutura do CT Moacir Barbosa, foi apresentado também ao elenco e aos funcionários do Vasco, né? Um objetivo do executivo de futebol agora é auxiliar o presidente Pedrinho nessa janela de transferências, onde o Vasco tem ali de 7 a 8 nomes na mesa. Um deles está próximo de ser anunciado, que é o Alex Teixeira, o Souza, o Felipe Coutinho. Tudo indica que seja anunciado já nesta quarta-feira. E o Emerson Rodrigues chega na próxima semana para ser apresentado ao Vasco, né? O ponta colombiano que está chegando, e o Vasco também está em busca de reforços aí para o setor defensivo. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje contra o Fortaleza. O Vasco enfrenta a equipe cearense 8 horas da noite no estádio São Januário, com os retornos de Matheus Carvalho, né, o Matheus Cocão, e o atacante David. Tendo ali como desfalque, é importante o João Vitor, que sofreu uma lesão no jogo contra o Botafogo no sábado, e o Estrela, que vai ser preservado depois de ter sentido dores no joelho, saiu aos 15 minutos para a entrada do Payet, então o jogador vai estar à disposição do técnico Rafael Paiva na próxima partida. Com isso, a provável escalação do Vasco para hoje é o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, a dupla de zaga Maicon e Léo Pelé, lateral esquerdo Lucas Piton, Hugo Moura e JP e Payet fazendo o meio de campo, né? O Matheus Carvalho vai ser opção no banco de reservas, e o ataque Adson, David e Verratti, centroavante, na partida de hoje contra o Fortaleza. Bom, vamos falar sobre dia decisivo, porque o prefeito Eduardo Paes vai fazer ali a assinatura para sancionar o projeto de lei do potencial construtivo para ampliação e reforma de São Januário. Um dia histórico. O momento da assinatura está previsto para as 5 horas da tarde, portanto, 3 horas antes do jogo. Nós vamos estar nessa cobertura, nessa jornada completa. Ali na tribuna, onde vai ser assinado, tribuna de honra, onde será assinado o potencial construtivo pelo prefeito Eduardo Paes, nós vamos estar fazendo essa cobertura completa. É muito importante, né, porque pode viabilizar aí uma receita em torno de 500 milhões de reais para oxigenar o caixa em relação ao projeto da construção do estádio, né, a reforma e ampliação, a modernização de São Januário, que é algo tão sonhado pelo torcedor vascaíno. Agora, uma última informação, sendo anunciado nesta quarta-feira, que é a previsão para o anúncio de Felipe Coutinho, a informação do jornalista Lucas Pedrosa é que o Cria, o ídolo, vestirá a camisa número 11 do Vasco. Bom, saindo aqui das informações do Vasco, direto para São Januário, porque hoje o Vasco enfrenta o Leão e Igor Dorileu já está lá em loco para trazer para a gente todas as informações desse Vasco que está melhorando contra um Fortaleza embalado que há pouco tempo macetou o Palmeiras. Muito boa tarde, Igor Dorilov.
Boa tarde, GV, Fernandão, Flávio, a todos que acompanham os donos da bola. É isso mesmo, o Vasco recebe o Fortaleza aqui em São Januário mais tarde, precisando vencer para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento, já que atualmente o Cruz Maltino tem os mesmos 11 pontos do Atlético Goianiense, que é a primeira equipe dentro do Z4. E esse será o 4º jogo consecutivo do interino Rafael Paiva no comando. Até aqui ele acumula uma vitória, um empate e uma derrota. E 2 jogadores que vinham sendo titulares vão ser desfalques por lesão: o zagueiro João Vitor e o meia Estrela. Por outro lado, o volante Matheus Cocão e o atacante David voltam de suspensão, então vão ficar à disposição hoje. Quem pode pintar como novidade no time titular depois de muito tempo é o Payet, que está voltando de lesão, ficou quase um mês fora de combate, jogou por cerca de 50 minutos no clássico contra o Botafogo e pode ser que depois de bastante tempo volte a começar uma partida como titular hoje diante do Fortaleza. Bom, falando rapidamente sobre o adversário, você já adiantou um pouquinho, o Leão vive uma ótima fase, não perde há 4 partidas, busca pontuar para se aproximar do G4, mas da última vez que veio aqui a São Januário foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, então não tem boas lembranças. E para fechar, hoje vai ser um dia importante para o Vasco também fora das 4 linhas. Horas antes da partida, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vai assinar o projeto de lei que viabiliza a reforma de São Januário. Então, antes do jogo, o torcedor vascaíno já vai ter o que comemorar, GV. Dorileu, rapaz, olha, a última vez você lembrou muito bem. Você é um repórter brilhante, que o meu Leão perdeu a vaga, né, a classificação dos pênaltis. Foi até melhor no jogo, na minha opinião, mas foi desclassificado. Agora, são momentos um pouco diferentes. Tá muito longe, ou dá pra perguntar pra menininha aí qual o palpite dela pro jogo de hoje? Pra menininha de vestir e pros molequinhos aí atrás. Rapidinho que eu tenho 300 assuntos hoje. Eu vou parar isso aqui, ó. Isso, aí. Tá aí perguntar pra vocês, quanto vai ser o jogo do Vasco hoje? Aqui. Quanto vai ser? Jogo hoje. 2-1. 2-1, gols de quem? Verrete. 2 do Pirata. Chama ele pra dar palpite também, ó. O outro tá com vergonha, mas vamos de 2-1 então. 2-1, 2 do Verrete, tá bom, né? Gosta disso. 2-1, 2 com o Verrete. Muito bem. Valeu. Valeu, Igor Dorileu. Entrevistou o menininho ali. Dorileu, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você traz aí pra gente, beleza? A Vivo tem prioridade. Bom, Vasco da Gama, Fernandão, o senhor que conhece bem São Januário, ontem o Zé Roberto contou suas histórias, hein? Você, ele, Carlos Alberto, levando contrabando pro quarto. Que PC Noronha não. PC Guzmão, boladão, vocês levando camarão com cerveja. Salvei a vida, tentei salvar a vida deles dois, só que eles não me escutaram. Tá lá no Mundo GV, lá no Vasco 2009. Fernandão, Zé Roberto, Carlos Alberto, levando cervejinha com camarão, PC Guzmão, pé da vida. Ainda tinha um negocinho mais que eles pediram, né? Um prato de camarão e dois maços de não sei o que. Fora o maço de Malboro. 2 maços. Mas vamos lá. 2 pra cada um. Fernandão, vamos lá. Jogo muito difícil pro Vasco, porque o time do Fortaleza é o time que sabe jogar reativamente, propondo jogo, é um time letal. E Lutero tá fazendo gol pra caramba, tá? Verrete também. É legal. É uma boa. É legal a gente ver o Vasco. Eu acho que o JP não começa o jogo. O Matheus Cocão vinha muito bem, ficou fora por cartão amarelo. Acho que ele volta porque ele dá um pouco mais de consistência física pro Vasco no meio-campo, apesar do JP ser muito bom tecnicamente. E o Payet tem um pouco mais de liberdade para jogar. Esse Vasco, dentro das características que o Paiva tem conseguido colocar, acho que ele vai bem contra o Fortaleza, porque encaixa bem o jogo. Ele consegue se defender bem e ter muita velocidade. Adson muito bem do lado direito, se movimentando por dentro. Está mais próximo do Payet. Hoje, provavelmente hoje, o Coutinho vai ser anunciado. Existe essa confirmado. Corrente aí. Tá, beleza. Nesse desenho aqui tático, olha lá, Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, Léo, Lucas Piton, Payet, Hugo Moura, JP, aí beleza. Adson, Verrete e David. Onde entra pro cara que tá em casa, que é vascaíno e tá curioso, onde entraria o Coutinho, na tua opinião? Em um dos lados, Adson ou David. Ele vai escolher um dos dois para sacar pro Felipe Coutinho jogar. Bigode, se o senhor fosse o Paiva ou o próximo treinador do Vasco, onde o Coutinho entraria aqui no seu time? Na vaga do David. Mas nessa mesma formação? Não. Eu mexeria. Talvez um losango no meio campo.
Losango é aquele negócio que faz assim, né? Isso. Assim. O cara, balão japonês. Balão japonês. Balão Que japonês. fugiu da aula de geografia igual a gente. Isso. É o balão japonês. Aqui, ó. Biquinho, lateral, biquinho. Porque assim, nesse esquema, eu acho que pro Payet entregar aquilo que a gente espera, o Payet tem que jogar por dentro. Não adianta colocar o Payet aberto pelos lados, que ele não tem fôlego, não adianta, ele não tem energia para marcar a lateral, ele não pode fazer isso. O Payet ele entrega com a bola no pé. Então, para você fazer com que o Payet jogue centralizado, já é o cara que vai estar ali para armar jogadas. O Coutinho, para mim, teria a vaga pelo lado esquerdo para fazer o que ele fez muitas vezes, seleção brasileira, Liverpool, trazer para dentro e chute de fora da área de média distância que ele tem com muita qualidade. Eu lembro do Couto do lado de lá que ele puxa pra dentro e só receba. A gente vai ter que entender como é que o Vasco vai se comportar, porque vai ter pouco cara pisando na área. Se você tem dois homens no meio campo que tem muita obrigação de defender porque você tem Payet e Coutinho, esses caras são muito mais construtores do que finalizadores. Sim. Eu digo de tocar e passar, sim. de atacar o espaço. É bom entender. Por isso que esse cara de velocidade, seja ele o David ou o Adson, o David é um cara que entrega mais fisicamente. Isso. Às vezes pode ser esse cara que briga mais dentro da área com os zagueiros. O Adson não, ele flutua muito mais e pode embolar um pouquinho com o Coutinho Mas ou de com o uma Payet. opção, é bom pro É isso aí. E o Adson tá muito bem. Tá muito bem, ele é muito rapidinho. Bom, Bom, tá muito bem com o Paulo Henrique aqui do lado direito. palpites. 2-1 Vasco. Quer concluir? Quero só uma informação. Você tem uma informação? Eu gosto de informação. Informação! O Fortaleza jamais venceu o Vasco em São Januário. 10 jogos, 6 vitórias do Vasco, 4 empates. Então hoje 3-2 pro Vascão. 3-2. Gol pra caramba, hein? Foi, Nossa, o último foi 3-3. Verdade, era a Copa. Tá? Vai, Bigode. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo do Vascão, né? O Vasco que hoje enfrenta o Fortaleza, né? Tem aí o desfalque do João Vitor, mas tem também aí uma possível volta do Payet aí como titular, né? Não sei como é que vai ficar. O último jogo, o Payet meio que entrou logo no início da partida, né? E quando foi substituído no segundo tempo, ele deu aquele chilique nele, aquele piti nele, né? Não sei se aí pegou mal, como é que vai ficar. Mas hoje o Vasco não pode pensar nessas coisas, né? Tem que aproveitar o máximo de jogador que tiver, os melhores que tiverem à disposição, né? E que ele não leve isso pro coração e que, né, faça um bom trabalho hoje, se ele entrar como titular, que possa fazer o que ele sabe de melhor, que é dar assistência, jogar muito bem, né? A gente já sabe que ele tá para sair do Vasco, tá certo? Não sei se quando o Felipe Coutinho chegar, a outra galera chegar aqui, ele se enturmar, se ele vai querer continuar, se ele vir que as coisas estão fluindo, se ele vai querer continuar, ou se ele quer mesmo ser vendido. Vamos ver aí como é que vai ficar, né? E vocês, qual o seu palpite para o jogo de hoje aí contra o Fortaleza em São Januário? Queremos saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!